dos seus superiores. Quando o Gandhi diz um governo, em última instância, precisa da lealdade da população e da concordância da população, o Gandhi está dizendo que se a gente começar a fazer as coisas de outro jeito, algum resultado vai ter. Porque esse governo, em última instância, para continuar existindo, ele precisa, ele necessita que a gente siga as ordens que ele está colocando. Mas, de repente, se a gente começar a fazer outras regras, a agir de outros modos, a situação, no mínimo, vai ser alterada. E aí o Gandhi defendia o quê? Vamos para a tela, por favor. Ele defendia o pacifismo como pressuposto da transformação social. O que é isso? Em nenhum momento, preste atenção nisso, nunca o Gandhi defendeu a guerra, ou foi responsável por uma guerra, ou se envolveu numa guerra. Em nenhum momento ele defendia o pacifismo como pressuposto da transformação social. De que modo? Fazendo o que é chamado de desobediência civil. É, por exemplo, parar de pagar os impostos aos ingleses. Ué, esse dinheiro ia para os ingleses, correto? Não pago mais. Não pago. Não comprar produtos da metrópole. Ah, os ingleses ganham dinheiro vendendo produtos para a gente. Não compro mais. E instrumentos simbólicos poderosos, como a greve de fome. Por quê? Porque você consegue difundir essa visão, a ponto de outras pessoas de outros países pararem para perceber, peraí, quem que é esse cara que está fazendo greve de fome? Quem é ele? Quem mais está aí com ele? Por que eles estão fazendo essa greve de fome? Então, você consegue atrair a atenção internacional em prol de uma causa. Vamos para a tela, por favor. Seguindo, aqui nós temos a independência da Índia. Esse conflito se estendeu até o ano de 1947, mas por imposição da Inglaterra, nós temos a divisão em República do Paquistão, em que a maioria é muçulmana, e a República da Índia, que tem a maioria hindu. Essa divisão, insisto, foi imposta pelos ingleses. Então, perceba que a marca da colonização se manteve mesmo após o processo de independência. E essas animosidades em relação a essa divisão, elas permaneceram existindo. Tanto que o Gandhi foi assassinado um ano depois da independência da Índia, então no ano de 1948, por um fanático hindu. Perceba isso. Então, nós temos a marca da colonização se mantendo mesmo com o fim dessa colonização. Um outro processo que também foi bastante violento, vamos para a tela, por favor, foi ali em relação ao movimento de independência da Argélia, que era colônia da França. Essa luta pela emancipação que ocorre no ano de 1950, que tem ali principalmente a atuação da Frente de Libertação Nacional. Aí é um movimento mesmo de libertação baseado em luta de guerrilha, tanto guerrilha urbana quanto guerrilha rural. O fim dessa disputa acontece na década de 60, quando mais de 25 mil franceses tinham morrido, só que perceba a diferença. 25 mil franceses, ou seja, 25 mil colonizadores, em contrapartida, a população da Argélia, mais de 1 milhão de argelinos mortos. Note a diferença. A diferença entre aquele que é colonizado e aquele que é a metrópole, ela se mantém também em preparação de exército, em armamento, em manutenção desse exército, em tudo isso, que acarreta uma quantidade tão diferente de mortes de um lado e do outro. Fechamos esse bloco. Contra a cultura, pensadores, o que acontecia nesse período? Vamos para a tela, por favor. Nós temos aqui, então, pensamento pós-colonial. Bom, pós é aquilo que vem depois, correto? Pós-colonial é o que vem depois dessa ideia de colônia. O que isso significa? Realocar o lugar de fala das sociedades e dos atores anteriormente vistos como exóticos.
O que significa isso, dito de outro modo? É partir do próprio referente, ou seja, eu quero tratar sobre a independência da Índia, que eu trate a partir dos indianos, e não simplesmente a partir dos ingleses, que eram os colonizadores. Partir de posições não hegemônicas. É o questionamento da epistemologia colonial, que nada mais é do que a crítica dessas narrativas eurocêntricas, que são tomadas como único modelo possível. O que significa isso? É, por exemplo, quando nós pensamos na divisão da história, lembre comigo, história antiga, medieval, moderna, contemporânea, todos os marcos que dividem a passagem de um período para o outro são marcos que ocorreram na história europeia, correto? Isso não é à toa, isso não é coincidência. Por que é assim? Bom, primeiro porque a história, a ciência histórica, história com H maiúsculo mesmo, ela foi uma criação dos europeus. E nós somos colonizados por eles. O modo como nós construímos a nossa história diz muito do modo como nós aprendemos a história com os europeus. E a gente acaba, muitas vezes, reproduzindo essa visão. É por isso que nós sabemos muito mais sobre a história europeia do que de qualquer outro continente. Agora que nós começamos a ter mais conhecimento sobre o continente africano e o continente asiático, menos ainda sobre o asiático. Mas por que isso? Porque agora se tem a obrigatoriedade de estudo dessa cultura, por meio da Lei 10.639, que foi promulgada lá em 2003. E não é à toa isso é o modo como a ciência histórica foi construída. Quando nós falamos uma alteração de epistemologia, o que significa? É a gente falar da história do Brasil a partir também da perspectiva indígena, a partir também da perspectiva do negro, e não somente a partir da perspectiva do europeu, que é um tipo de história que ainda hoje predomina. Então, esse pensamento pós-colonial, esse pensamento decolonial, é essa ideia. Nós partirmos de outros pontos de referência. Eu vou falar da Fabiane, que a Fabiane fale dela também, e não simplesmente outras pessoas tratando desse assunto. Vamos lá para a tela, por favor. Daí nós temos também algumas pessoas que têm uma importância absurdamente grande nesse contexto. O Frantz Fanon, por exemplo, ele que viveu muito pouco, perceba, morreu ali com 41 anos de idade, ele que era um psiquiatra, nascido na colônia francesa da Martinica e que lutou na guerra de independência da Argélia. Veja isso, ele que é um estudioso dos problemas raciais e da psicanálise, que fez parte da Frente Nacional de Libertação Nacional no movimento de independência da Argélia. Ele trabalha a questão do racismo não apenas como um problema social, mas também um problema epistemológico. O que significa isso? Essa forma como nós somos subjetivados, como nós somos formados, que é absurdamente etnocêntrico, ou seja, tem uma etnia no centro, no caso é a europeia, ela acaba impossibilitando o negro de pensar a si mesmo. Desse modo, o Frantz Fanon vai defender que a linguagem deveria ser reformulada a partir da própria experiência da negritude. Ele tem um texto belíssimo que chama Peles Negras, Máscaras Brancas, que é sensacional e que ele vai discutir isso, do negro se dar a ver, do negro tornar o invisível visível. Mas por que nessa leitura do Frantz Fanon ele coloca o negro enquanto invisível? Porque o negro é invisibilizado nessa construção de cultura que é feita pelos europeus. E os europeus vão manter essa leitura ao infinito e além. Vão manter para sempre. Eles não têm a mínima ideia, o mínimo desejo, nada de alterar isso aí. Não é interessante para eles. É daí que o Frantz Fanon vai defender. Cabe ao negro se perceber enquanto negro, produzir um conhecimento a partir de um lugar localizado, a partir do seu lugar, a partir da sua perspectiva, vestir a máscara negra, ou seja, parar de tentar simplesmente se inserir nessa história branca, criar a sua própria história. Então, é um texto belíssimo, assim, tem uma série também de autores que vão
pegar ideias ali do Fanon e desenvolver em diferentes contextos, que analisam a obra dele. Indico demais a leitura, você consegue encontrar muitas coisas sobre o Frantz Fanon na internet. Seguindo, vamos lá para a tela. Nós temos aqui o Eduard Said, que eu indico para que você saiba mais sobre a questão palestina. Ele que é o criador do conceito de orientalismo, que é justamente a ideia de que a visão que nós temos do Oriente é uma visão que é ocidental, que não considera o Oriente. Perceba isso, isso é maravilhoso. Então, linguagem cristalizada pelas narrativas dominantes causava sérios problemas epistemológicos. O Ocidente criou uma imagem do Oriente a partir da qual definia a existência desse outro. E o Oriente, nisso, ele é só objeto. Ele não é sujeito. Perceba isso comigo. O que é sujeito? Sujeito é um indivíduo. Sujeito é alguém que fala. Sujeito é alguém que você deve ouvir. Sujeito é alguém que tem algo a dizer, que você considera. Objeto é aquilo que o sujeito olha. Ele vê, ele vai analisar, ele vai falar alguma coisa sobre. Mas o objeto não tem posição. O objeto não tem conhecimento. O objeto não tem nada a dizer. O objeto não é nada. O Said que vai trazer isso para a discussão e vai dizer o seguinte: o modo como o Ocidente cria a ideia de Oriente é de modo a acabar com qualquer possibilidade de o Oriente ser sujeito. Só que isso não é real, isso é uma construção do Ocidente. O Said, para se entender a questão da Palestina, é um dos principais autores. Então, por favor, leia mais sobre ele. Vamos lá para a tela, por favor. Seguindo aqui, então, o Said. Talvez a tarefa mais importante de todas seja de empreender estudos das alternativas contemporâneas ao orientalismo. Perguntar como é possível estudar outras culturas e povos a partir de uma perspectiva libertária ou não repressiva e não manipuladora. Mas, nesse caso, seria necessário repensar todo o problema complexo de conhecimento e poder. Como eu disse, os europeus não têm a mínima vontade de rever isso, porque não é do interesse deles. Porque, do modo como foi feito até hoje, só beneficia eles mesmos. E os seus próximos, por exemplo, Estados Unidos. Tem que partir de outro lugar. É daí que nós temos aqui, por exemplo, na América do Sul, América Central, uma série de pensadores que estão fazendo uma virada de chave mesmo em produções. Então, agora Anzaldúa, o Ramon Grossfogel, uma galera que tem trazido novas perspectivas e que fazem, de fato, com que nós tenhamos lugar nessa história. Vamos lá para a tela, por favor. Interseccionalidade. O que significa isso? São vários elementos que compõem a posição do sujeito no mundo. Por exemplo, a classe, o gênero, a raça, a idade. Ou seja, é um modo de se pensar a construção das coisas da nossa vida, do modo como a gente vê as coisas, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente entende trabalho. Não simplesmente a partir de uma leitura, mas sim como um prisma. Então, por exemplo, tem o sujeito mulher, mas as mulheres não são todas iguais. Tem a mulher branca, tem a mulher negra, tem a mulher transexual, tem a mulher branca pobre, tem a mulher negra periférica, tem a mulher negra rica. Entende? Tem a mulher branca heterossexual. São ramificações. Não há um único sujeito mulher. Então eu tenho que, para pensar mulher, pensar em gênero, pensar em classe, pensar em raça, pensar em muitas coisas. É daí essa perspectiva interseccional. É quando eu consigo articular diversas perspectivas numa mesma análise. Fechamos esse bloco. Uma série de outras coisas também começa a fermentar nesse período. Vamos para a tela, por favor. Nós temos aqui a cultura de massas.
Essa palavra, essa expressão, ela pode ser problematizada, né? Porque a gente entende cultura como um tipo de criação, algo que é legal da gente ler, que é legal da gente conhecer e assim por diante. E massa tem o sentido mesmo de homogeneidade, né? Homogeneização, melhor dizendo. Algo que você não identifica indivíduos, não identifica pessoas, né? Então, cultura de massa, o que é isso? É uma criação ali da década de 60, que vai ter embutido uma série de características. Então, televisão, rádio, jornais, sobretudo a publicidade, vendiam a imagem de uma sociedade moderna e emancipada. Então, que vão, por exemplo, defender determinado estilo de vida, né? Então, modos de vida hegemônicos, né? Tem uma produção em larga escala, se for pensar na publicidade e o seu boom, né, nessa época de 60 e 70. E a produção do desejo por determinados tipos de produto. Isso tudo ainda sendo marcados pela confiança na economia, na recuperação da economia e por uma questão tecnológica muito presente também. Basta a gente pensar que tudo isso acontecia quando os Estados Unidos e a União Soviética disputavam sua hegemonia no mundo, disputavam as chamadas zonas de influência. O que é isso? São territórios, são nações, são povos que vão se organizar seguindo essa lógica capitalista ou seguindo essa lógica socialista. E que, uma vez que segue um ou outro, vai mudar toda a sua forma de organização. Nós temos um marco artístico dessa época, vamos para a tela, por favor, isso aqui. Isso é a pop art. Esse sujeito que tem na imagem do lado esquerdo, ele se chama Andy Warhol e ele é o marco da pop art. O que é a ideia nessa arte popular? Em que se baseia a pop art? É dessacralizar a ideia de arte acadêmica pelo uso de objetos de massa. O que significa isso? Parar de se pensar a arte como aquilo que está no museu, ou como aquilo que só está ali, como um determinado padrão, que tem que seguir certas regras e assim por diante, e utilizar elementos de uso comum. Essa imagem da lata de Coca-Cola é uma retomada que se tem de elementos da pop art que ocorreu já nos anos 2000, justamente recuperando pressupostos dessa arte, ou seja, é uma arte mais comum, é uma arte entendida a partir de objetos cotidianos, a partir de coisas que nós fazemos no dia a dia, na rotina, ou seja, você dessacraliza essa concepção de arte, de cultura. Então, eu não preciso desses elementos para produzir arte. Eu não preciso ir nesse lugar para ver arte ou para viver arte. Eu posso ter arte em lugares diversos, com coisas diversas, e é arte também. Então, pop art. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui, nós temos a escola de Frankfurt, que tem ali o Benjamin, o Adorno, que vão fazer um debate sobre essa cultura de massa, essa massificação que eu acabei de apresentar para vocês. De acordo com a leitura dessa escola de Frankfurt, a impressão de que a massa tinha alguma participação efetiva na produção dos símbolos culturais. O que essa escola vai propor, na verdade, é esse conceito aqui de indústria cultural, que é, resumidamente, uma padronização da vida e da sensibilidade das pessoas. Veja só esta citação. Ainda que o consumidor se sentisse um rei, ele era, na verdade, o objeto da indústria da arte. Ou seja, justamente você tentar ver de outro modo. Por quê? Seguindo essa ideia da escola de Frankfurt. Se eu falo cultura de massas, dá a entender que essa massa ela ainda tem alguma autonomia, ela ainda tem alguma existência, alguma participação nesse processo. De acordo com a escola de Frankfurt, isso não existe. Então, o que você tem é uma indústria cultural mesmo. E quando eu falo indústria, a gente já pensa em produção em série. O negócio vai, é rápido, 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 um monte de coisa igual, correto? Igual, 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 igual. Indústria cultural. Então, você produz uma série de artigos culturais em série e não há uma participação efetiva mesmo das pessoas nesse processo. Há, de fato, uma separação. Daí essa expressão, indústria cultural. Isso também serviu para outros movimentos. Vamos para a tela, por favor. Contra a cultura.
Então, negar esses aspectos da sociedade de consumo, criticando a sociedade moderna e propondo uma sociedade mais livre. O que significa isso? Nós temos aqui Sociedade do Espetáculo, que é do Guy Debord. Qual que é essa ideia? O capitalismo seria o responsável por transformar tudo em espetáculo, ignorando as essências. Criticava o que Marx chamava de fetiche da mercadoria, ou seja, a transformação de pessoas em coisas e de coisas em pessoas. De acordo com essa leitura do Debord, nós temos tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação. Essa obra dele, Sociedade do Espetáculo, que data do ano de 1967. Então perceba que é de fato um período de bastante efervescência cultural. E isso ainda serviu de base para movimentos de libertação, que é, por exemplo, quando jovens lutavam por um relaxamento dessas regras, por esses tabus, contra esses tabus, né, que são tão marcantes nas gerações anteriores. O ano de 68 ele é bastante simbólico na história como o ano em que estudantes e operários se manifestaram juntos, né, justamente para criticar esse modo comum de se pensar as coisas, esse establishment, ou seja, não queremos mais todas essas regras, todos esses tabus, toda essa tensão que foi tão existente até então. E é interessante a gente pensar nisso aqui, ó. São estudantes e operários juntos, ou seja, extrapola o muro das universidades, né? Profunda alteração no campo dos costumes, alinhando-se com os movimentos que já ocorriam em outros países. E daí nós temos marcos, por exemplo, que é ali o rock and roll, é a mini saia, é o corte de cabelo, não são simplesmente modos de você estar, dizem de uma leitura de mundo, dizem de uma leitura de si, de leitura dos outros e das relações que você quer ter com esses outros. Perceba, são décadas bastante transformadoras e que são marcadas mesmo pela efervescência de leituras, de perspectivas e de críticas ao modo como até então as coisas tinham sido organizadas. Fechamos esse bloco. Vamos lá para a tela, então, para a nossa SP. Vamos lá. Depois de trabalhar sobre a Guerra Fria, pensando na questão de como as narrativas sobre a história são construídas, você propõe aos alunos que criem uma seção no jornal, abordando as múltiplas perspectivas que o mesmo acontecimento pode assumir nas diferentes narrativas históricas. Como admitir a influência das forças e dos impasses do presente na narrativa histórica sem, contudo, cair em uma interpretação relativista que considera a história uma mera opinião sobre o passado. Isso é algo muito importante e fundamental para a gente pensar hoje. Por quê? A história, a ciência histórica, ela é baseada em uma narrativa? Sim. Ela é baseada num discurso? Sim. Mas não é um discurso que eu crio na minha cabeça com base em nada e escrevo e falo isso aqui. Nós temos um método na ciência histórica. Nós temos fontes sendo analisadas na ciência histórica. Fontes que são analisadas a partir desse método. E a partir dessa análise que se pauta no trabalho com fontes, nós temos a produção desse texto, dessa narrativa. Então, a história, ela não é uma opinião. A história não é uma coluna de jornal. Não é uma rede social que você posta qualquer coisa ali e vê o que acontece. Nós temos uma epistemologia, nós temos um método, nós temos fonte, nós temos tudo isso. Vamos para a tela, por favor. Seguindo, então, possibilidades. Então, por exemplo, o tema feminismo. Algo que atinge a toda a sociedade merece ser debatido em vários espaços. Seja você mulher ou não, seja você a mulher que for. Esse é o resultado de conquistas históricas. Por quê? Porque em outros momentos da história sequer se mencionava a existência de nós mulheres. Nem era assunto. Então, constituições no Brasil já na fase independente que não estava escrito as mulheres não podem votar. Por quê? Para você escrever as mulheres não podem votar, você precisava perceber que as mulheres existiam. E nem estava sendo cogitado isso. Então, você saber que o tema comunista é tema, é assunto, é objeto de análise, é já uma conquista.
vamos lá para a tela novamente, realizar um levantamento sobre a representatividade das mulheres na imprensa. Por exemplo, com quais revistas são escritas por e para mulheres, que tipo de temática elas costumam tratar, elas guardam semelhança com a proposta dos estudantes para o jornal da escola, por quê? Elaborar uma pesquisa com mães, tias, avós, colegas, pessoas, né, acerca de como essas pessoas enxergam a condição da mulher nos dias de hoje. Para isso, você pode inserir outras vozes, percebendo justamente como o feminismo se encontra com outras questões sociais, como a questão da raça e da classe, aproximando as discussões de sala de aula do cotidiano dos alunos e da comunidade escolar de forma geral. Nesse momento, eu indico muito a leitura de um livro que eu sempre confundo a ordem do título, então eu anotei, que é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, publicado pela primeira vez no ano de 1981, já foi publicado tantas outras vezes, e também procurem textos da Lélia Gonzalez, essa intelectual brasileira, muito pouco conhecida, apesar da potência que é os seus escritos. A Angela Davis, inclusive, já em mais de um momento falou sobre a necessidade de nós brasileiros, ela é dos Estados Unidos, lermos e conhecermos mais a Lélia Gonzalez. Em uma fala dela, inclusive, ela disse, parem de me ler um pouquinho e vai ler a Lélia Gonzalez, porque é necessário. Fechamos esse bloco. Vamos lá para a nossa interação, vamos para a tela, por favor. Qual a importância da construção de novas narrativas sobre a história? Qual a relação entre poder e saber? Pense aí um pouquinho. Há uma total relação, uma direta relação, uma gritante relação entre poder e saber. É daí que, nessa perspectiva decolonial, por exemplo, vai se defender o quê? Vai se basear em quê? Em
outras epistemologias, em se produzir conhecimento que tenha como referência outras pessoas. Pessoas essas que até então foram completamente invisibilizadas, silenciadas na produção do conhecimento, na produção do poder. Por exemplo, quando nós falamos epistemologias do Sul, o que é isso? É pensar o hemisfério Sul como também produtor de saber, como também produtor de conhecimento. Essa palavrinha também é fundamental aqui. Por quê? Epistemologias do Sul não é você desacreditar todo tipo de conhecimento que o hemisfério Norte produz, mas é você deixar marcado que, eu percebi que até agora tudo que é considerado conhecimento foi produzido só no hemisfério norte. Isso não é à toa. É porque no hemisfério norte fica o quê? Fica a Europa, fica Estados Unidos, ficam as nações mais ricas. Nós temos que produzir conhecimento também aqui, na parte sul. É daí, então, essa ideia, epistemologias do sul. Um conhecimento a partir do sul, a perspectiva do sul, ok? E isso faz com que nós tenhamos existência, com que nós tenhamos parte nessa produção do conhecimento e automaticamente do poder. Fechamos esse bloco. Para acabar essa aula, então, vamos retomar algumas coisas que nós discutimos hoje. Vamos para a tela, por favor. Começamos falando sobre a criação desse mundo bipolar, então bi justamente porque são dois, pense aí, né, um time bicampeão, porque ele foi campeão 2 vezes, né, então esse mundo bipolar que tem Estados Unidos e o sistema capitalista de um lado, a União Soviética e o sistema socialista do outro, potências essas que disputavam entre si pelas chamadas zonas de influência. Isso, inclusive, tem a ver com os processos de independência que ocorreram, porque tanto os Estados Unidos quanto os soviéticos enxergavam essas futuras nações independentes como possíveis aliados. Mas aliado não no sentido de igualdade, tá? Aliado no sentido de vai seguir o capitalismo ou vai seguir o socialismo. Nunca num sentido horizontal. Nunca, nunca, nunca. Então, essas novas nações africanas, elas vão ter que se ligar ao bloco socialista ou ligar ao bloco capitalista. Mas aí nós vemos também que os países africanos e asiáticos se reuniram e definiram pelo não alinhamento. Então, isso é bastante interessante também, porque nós temos um posicionamento bem marcado por parte desses que até então tinham sido colonizados pelas nações, pelas principais potências europeias. Vamos para a tela, por favor. Falamos sobre a perspectiva decolonial e esse emergir de outras vozes. O que significa isso? Por exemplo, quanto à história do Brasil. Durante muito tempo, até muito recentemente, a história do Brasil foi única e exclusivamente escrita pelo colonizador. É daí que, por exemplo, o indígena ele aparecia somente na fase do descobrimento e depois ali na colonização. Quando se tem a independência, o indígena some, pura e completamente some, desaparece, né? Também não é à toa, é porque tratar da questão indígena no Brasil atual carrega um monte de coisas. Por exemplo, tratar a questão da demarcação de terras, que é um direito constitucional e que ainda não ocorreu da forma como deveria ter sido e ainda se tem a discussão do marco temporal. Então, perceba, você deixar o indígena como isso que é ligado ao passado, que não está agora, é isenta de você resolver questões que já deveriam ter sido resolvidas. Agora, quando a gente parte dessa perspectiva de outros saberes, a partir de outros lugares, a gente vai ter o quê? O indígena também participando dessa produção de conhecimento. O indígena também integrando essa produção de saber e automaticamente fazendo parte desse poder. Quando nós falamos sobre a questão negra, é semelhante. Então, até pouco tempo na historiografia, o negro na história do Brasil era tratado somente enquanto aquele que foi escravizado. É muito recente nós pensarmos na história, na construção da sociedade de fato, o negro enquanto que um sujeito existencial, enquanto uma pessoa que foi escravizada, mas não tem a escravidão enquanto elemento natural, muito pelo contrário. Então, perceba, esse giro epistêmico é você pensar no conhecimento a partir de outro modo. Vamos para a tela, por favor. E falamos também sobre cultura de massa, indústria cultural, pop art, contracultura e assim por diante. Indiquei uma série de leituras, hein?
Então, só retomando, indiquei aqui o Frantz Fanon, maravilhoso, o Edward Said, muito bom também. Indiquei o filme O Último Dançarino de Mao. Indiquei mais alguma coisa que eu esqueci agora, mas você com certeza vai lembrar. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Espero também a sua participação na nossa próxima, quarta e última aula. Tchau, tchau.